Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Sérgio e vou trazer para vocês aqui algumas dúvidas, algumas coisas que você precisa saber antes de viajar para os Estados Unidos. É isso mesmo, nós vamos falar aqui tudo que você precisa saber para tirar e garantir o seu visto americano. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que para você tirar o seu visto americano, você já tem que ter o seu passaporte, né? Então, com o passaporte em mãos, você entra no link e aí lá você vai preencher a sua DS-160. Você vai pagar uma taxa também, tá? Da DS-160. Vai fazer o preenchimento e aí sim, depois que você fizer isso, você vai agendar no CASV e vai agendar a entrevista. São dois tipos de agendamento, né? Um é no CASV. O que você vai fazer lá no CASV? Lá no CASV você vai tirar a foto, né? A foto que é do seu, vai ficar vinculado ao seu passaporte. Você vai entregar a documentação mostrando que está com agendamento, mostrando que fez o pagamento, né? Se por acaso eles pedirem. E aí sim, no outro dia ou um tempo depois, dependendo de quando você marcar, mas depois do CASV, você vai fazer o agendamento, você vai fazer a entrevista para o seu tão sonhado visto americano. Pessoal, a primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês não tenham pressa. Se você está vendo esse vídeo e está um pouco ansioso, está um pouco com pressa, é melhor você pausar o vídeo e assistir depois, tá? Do que você ficar aí, de repente, com informação errada, tá? Eu peço que vocês deixem no comentário, caso eu não aborde algum determinado assunto e vocês tenham dúvida, que vocês coloquem no comentário que eu vou fazer para vocês sanar as dúvidas para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa, no CASV você não pode entrar com o celular, você não pode manusear o celular lá dentro, não pode fazer nada também, tá? No CASV você ainda tem uma certa flexibilidade em algumas exigências, diferente, por exemplo, do consulado. No CASV, você precisa ter o seu formulário impresso e o comprovante daquele formulário, né, que você enviou, você precisa ter ele. Eu me recordo que quando eu fui lá fazer, né, esse procedimento no CASV, a menina que estava na minha frente, um rapaz, eles ficam de azul lá na frente, ele perguntou assim: tem o seu comprovante de entrega, né, o seu comprovante do seu formulário do DS-160? E aí ela simplesmente informou que fez exatamente essa cara, né? O que é o DS-160? O que é isso? Gente, a pessoa chegou até o CASV para fazer os procedimentos para tirar o visto americano sem saber o que era uma DS-160. Cara, não é uma questão de preconceito, não é uma questão de nada, mas se você está indo fazer determinados assuntos, você tem que consumir o máximo possível daquele tipo de assunto. Então você tem que saber o que é uma DS-160. É igual eu estou indo para os Estados Unidos e aí me perguntam lá na imigração: o que você vai fazer nos Estados Unidos? Se eu estou indo com visto de turista, eu só posso estar indo turistar. E aí eu digo para eles que eu estou indo para trabalho. A partir desse momento que eu digo que eu estou indo para trabalho, simplesmente o meu visto pode ser cancelado, ele pode ser negado, porque eu estou indo com outra intenção. Da mesma maneira que na entrevista, se você disser que você está indo fazer algo que não é compatível com aquele visto que você está pedindo, o risco de dar errado é muito grande. Então, tem que consumir. Não basta ver apenas esse vídeo. Além desse vídeo, você tem que ver outros vídeos de pessoas também com know-how para falar sobre isso, tá? Então,
Enfim, vamos voltar aos procedimentos. Você precisa ir no CASV, você entrega a documentação, não pode entrar com material também. Então é no máximo a sua pasta contendo alguns materiais, né? E tira foto e sai. É muito rápido. Não, ali você não está sendo julgado por nada. Você não está sendo avaliado em nada, né? Então você pode ir tranquilo. O caso você não precisa ter medo. Um detalhe: nunca esqueça de levar os documentos que precisa ser levado. Se você precisar de tirar uma xerox, lá na frente vai ter um monte de gente prestando esse tipo de serviço. Você vai poder tirar a sua xerox lá. Porém, eu vi casos de pessoas que chegaram a pagar por uma simples xerox o valor de R$ 80 por folha, tá? Então, evite acontecer isso daí, porque se você esquecer algum documento, você vai ter que gastar, vai ter que desembolsar e vai dar dor de cabeça, entendeu? E se você não conseguir fazer, você não adianta, você não vai para a sua entrevista, porque lá no CASV eles vão colar atrás do seu passaporte, eles vão colar uma etiqueta. Essa etiqueta é assim, ó, tá vendo? Ó? Atrás do seu passaporte, eles vão colar essa etiqueta com o código de barra, né? Essa aqui já está um pouquinho apagada já. Mas então, o que acontece? Eles vão colar. Quando eles colarem isso daqui, que você for lá no seu consulado para você fazer o seu procedimento de entrevista, eles vão bipar nesse código de barra e ali vai ter todas as suas informações acerca do que você preencheu a sua DS 160. No meu caso, eu marquei a entrevista justamente para o outro dia. Dizem que antigamente você conseguia fazer tudo no mesmo dia, mas segundo informações você não consegue mais fazer no mesmo dia. Você tem que fazer tudo isso um dia o CASV e outro dia o consulado, tá? Quando eu fui, né, eu escolhi o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu fiquei num hotel que era bem próximo. Então, assim, eu e meu filho nesse dia, e a gente ficou num hotel, era o Hotel Ibis, lá no Rio de Janeiro. Para mim foi uma boa escolha, um custo-benefício. Inclusive, do hotel para o consulado, a gente queria ir a pé, uma vez que você não pode levar celular, e se você levar celular, você vai ter que pagar alguém lá para segurar ele, para ficar guardando o seu celular. Além de ser arriscado, eu sou muito criterioso em relação a isso, é caro, entendeu? Eu tinha que pagar, então eu não queria pagar também. E aí eu deixei tudo em casa, deixei tudo aquilo que fosse de metal, eu deixei em casa, cinto, anel, tudo, deixei tudo em casa. Porque lá tem detector de metais e eu não queria ter contratempo, né? E levei apenas os documentos necessários para comprovar aquilo que eu preenchi no consulado, na DS 160. Bom, chegou no outro dia, a gente... antes um detalhe, né? Eu ainda no hotel, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci, um casal, muito gente boa, eu conversando com eles, e aí a esposa do Renan, né, que eu não lembro agora o nome dela, esqueci o nome dela, mas a esposa do Renan, ela me perguntava algumas coisas, né, tipo assim, até para me ajudar, não era para me criticar nem nada não, era para me ajudar. E aí eu sempre tinha a resposta na ponta da língua, e o tempo todo eu tinha mais documentos do que ela mesma. Lembrando que eu fiz tudo sozinho. Eu não precisei de consultoria, né? Inclusive, se você quiser fazer sozinho e economizar um bom valor, você consegue fazer isso também. Não tem problema nenhum. Desde que você faça tudo certinho, preencha os documentos tudo certinho e não conte mentira,
né? O problema todo é que a pessoa cai muito na entrevista, é justamente a mentira. Quando você fala a verdade e você sabe o que você está fazendo, não tem problema, né? O tal da mentira tem perna curta. É exatamente isso daí. Então, nós chegamos, nós nos preparamos, tá? Consumi muito conteúdo na internet que falava sobre o visto americano. E a minha estratégia, vou contar para vocês do início até o fim, tá? A minha estratégia foi a seguinte: combinei com meu filho, né? Meu filho tem 17 anos. Combinei com ele, inclusive, pessoal, quem vai só o pai ou só a mãe tirar o visto, não tem problema, tá? Você pode ir só um ou o outro e não precisa de documentação da mãe autorizando o visto, nada disso, tá? É somente para impressão do passaporte e quando lá vem especificando no passaporte que a criança pode viajar sozinho ou não, né? Na verdade, nessa época o meu filho tinha 15 anos, ele não tinha 17 não, ele tem 17 agora. Então, ele tinha 15 anos. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, combinei com meu filho e falei bem assim: Vitor, chegando lá, vai ter a fila, né? E a fila vai ser muitas pessoas nessa fila, mas de certa forma ela anda rápido, porque são muitos guichês que atendem lá, né? E cada entrevista ela demora em média de 3 a 4 minutos, né? Então também teria que andar rápido. Bom, enfim, chegamos no horário combinado. Lá ficam umas pessoas também auxiliando na formação da fila. Não importa, gente, se você vai furar a fila, se alguém vai furar a sua fila, cara, vai ser atendido todo mundo que está ali, entendeu? E lembre-se, você pode estar sendo avaliado a todo momento. Na fila, a gente falou que iria conversar com as pessoas, que iriam trocar algumas ideias ainda, né? Mas assim, era um número muito grande de pessoas na fila que você via que visivelmente elas não estavam preparadas para poder tirar o visto americano, né? Elas esqueceram algumas coisas, tinha gente lá com colar, com brincos, pulseiras, né? E um monte de coisa. Então, assim, aquilo ali não pode entrar. Você tem que ir bem arrumado, maquiado, maquiada, né? Ou maquiado também. Você tem que ir bem arrumado, você tem que ir bem apresentável, porém sem muitos metais, para você não ter que ficar tirando, perdendo tempo. Aquilo ali acaba te deixando nervoso na hora de você entrar no consulado. Quando você entra no consulado, depois do detector de metal, eu conversei com meu filho e a gente entrou na seguinte estratégia: nós não vamos conversar a partir daquele momento, somente o excepcional. Entendeu? Nós vamos ficar em silêncio, não vamos conversar entre eles, com ninguém, entre a gente. Vamos ficar o máximo sem conversar. Por quê? A partir daquele momento ali, você já está sendo avaliado. Já pode ter câmeras que estão avaliando o seu comportamento. Já podem ter várias situações que você está sendo avaliado. Então, a gente decidiu não conversar nem com ninguém e nem entre a gente mesmo, tá? Então a gente foi para a primeira fila. Quando a gente entrou na primeira fila, você já tem que estar com os passaportes juntos, ok? Vai em dois, no meu caso eu fui em 2 passaportes. Vai em 2 passaportes, bota os passaportes juntos e somente os passaportes na sua mão até na primeira fila. Você entrega o seu passaporte. E aí uma pessoa pega, se for mais de um, eles vão perguntar se estão juntos, eles vão colocar uma borrachinha, vão deixar guardadinho e vai entregar no guichê. Aí você espera num local, numa sala de espera, e aí depois de você esperar, aí ali, assim, parece que o tempo não passa, e aí você começa a ver algumas pessoas saindo, lá no Rio de Janeiro é assim, pelo menos.
você começa a ver algumas pessoas saindo com uma folhinha. E a gente sabe que a folha rosa ou a folha azul é que foi negado. E os demais saem com a folha branca. É nítido, cara, que você vê no semblante de quem sai com a folha branca que está feliz, e quem está com a folha azul ou rosa está ali segurando às vezes para não chorar. Gente, todo mundo tem medo de gastar dinheiro e não ser aprovado no visto americano. Mas isso só vai acontecer se você não for preparado. Se você chegar lá de forma despreparada, o risco de ser negado é muito grande. E aí depois que a gente entregou lá, esperou e começou a ver já algumas pessoas saindo, sendo aprovado e não sendo aprovado, a gente começou a analisar quantas pessoas eram aprovadas e quantas pessoas eram reprovadas. E o número de aprovados era muito grande. Isso deixava a gente tranquilo, né? A gente ficou tranquilo por causa disso. Então, o que acontece? Quando chegamos na fila, aí tem os guichês, né? São vários guichês lá no Rio de Janeiro. E aí chamam pelo nome, né? Alguém que estava com o passaporte, eu acho, se eu não me engano, era o passaporte que estava na mão. Aí abria e chamava pelo nome. A família de Sérgio. Aí eu peguei aquele passaporte, fui, e aí a pessoa fala, ó, você vai ficar aqui e vai entrar no guichê número tal. O meu guichê, se eu não me engano, era o número 5. E aí eu vi que os outros estavam ali com pessoas já aguardando, e no meu tinha 2 pessoas. O que aconteceu? Antes de eu falar da minha experiência, eu vou contar como que foi a experiência das pessoas que estavam lá, tiveram o seu visto negado, e umas outras que tiveram visto aprovado. Vamos lá. Primeiramente, na fila da esquerda, se eu não me engano era o guichê 4 ou 3, eu não me lembro, né? Mas eu acho que era o 6, aliás, eu acho que era o 6. No guichê 6 tinha um senhorzinho de uns 80 anos de idade, e a pessoa perguntou tudo da vida dela, desde o comprovante, se ele tinha casa, e se ele tinha casa, se ele tinha a escritura da casa que comprovasse que a casa era dele. Então, assim, pediu tudo. Só para vocês terem uma ideia, as 2 pessoas que estavam na minha frente, eu fui atendido e esse senhor ainda continuava lá na fila. E detalhe, 80 anos de idade, 81 para ser mais sincero. Ele estava acompanhado, inclusive, de uma outra pessoa que estava ali como cuidador dele, né? Ou filho, alguma coisa assim, mas estava cuidando desse senhor. Não sei se ele foi negado ou não, porque eu acabei saindo antes dele, mas ele permaneceu lá na fila. Se tinha alguma coisa, gente, é só eles que poderiam saber. Eu não sei, mas deu para escutar algumas coisas. No guichê da direita, no meu guichê lá da direita, tinha um rapaz que eu conversei com ele na fila. E ele, assim, era a primeira vez, foi ele mesmo que preencheu tudo, sem ninguém ajudando. E aí, o que aconteceu que ele foi negado? Quando ele chegou lá, perguntaram várias coisas, o que ele ia fazer. E aí ele falou, quero ir passear, conhecer os Estados Unidos e ir na Disney. O oficial consulado perguntou para ele qual era a profissão dele. E aí ele respondeu que era mecânico. E perguntou, você tem carteira assinada? Aí ele, sim, por 5 anos. Quanto você ganha? Aí ele, 1.700 nesse emprego. Aí ele, você tem outro emprego? Aí ele, tenho. Sou, nas horas vagas, eu sou entregador de aplicativo. Quando ele falou isso, o consulado começou a digitar, né? Fazia aqueles barulhinhos no teclado. E aí, imediatamente, o consulado pegou o passaporte dele e devolveu. E falou bem assim, fulano, não lembro mais o nome dele, né? Fulano, dessa vez o seu visto não foi aprovado. E aí ele passou perto de mim, como a gente já tinha conversado lá, né? Ele falou assim, dessa vez não deu. E aí eu fiz assim, né? Na minha frente,
chegou um outro casal, aí já era bem na minha frente, e falou bem assim: vocês são casados? Sim, nós somos casados. Você trabalha com o quê? Aí ele falou assim: com importação de produtos da China. Aí perguntou assim: você fala chinês? Aí ele: estou aprendendo. Sua casa é própria ou alugada? Aí ele falou assim: minha casa é alugada. A gente ainda pretende comprar uma casa, mas é alugada. Qual o objetivo de você aprender a falar chinês? Aí ele falou assim: olha, como eu faço negócios com a China, eu quero aprender, né, para poder, enfim, falar chinês para tratar melhor os meus negócios. Aí eu falei: ah, interessante. Mas o cara não tinha casa alugada, a renda dele, ela não perguntou, né? Ela não perguntou sobre a renda, não pediu para ver documentação nenhuma. Foi somente o que ele realmente falou. E a maioria ali, eu não presenciei solicitando a documentação. Eu não percebi isso. E aí eu falei: nossa, a casa dele é alugada. Será que vai? Será que não vai? Enfim, foram aprovados, tiveram visto, tanto ele quanto a esposa dele tiveram visto aprovados. E eu pensei até que não iria, tá? Pelo tanto que eu estudei, pelo tanto que eu consumi, quando eu vi as respostas dele, eu pensei que não seria aprovado. Porém, eu percebi que não tem assim uma receita, não tem um formato padrão para você ser ou não ser aprovado. Ah, eu sou funcionário público. Ah, sim, é mais fácil, a gente sabe disso. Mas não é regra, não é regra, tá? Quando foi a minha vez, o consulado falava português, inclusive falava um português muito bem, foi super simpático, não me deixou nervoso, não fiquei nervoso por conta disso. Quando então o consulado me perguntou qual era o grau de parentesco entre eu e o meu filho. Aí eu falei: eu sou o pai, ele é o filho. Ou seja, bastava eu falar pai e filho, né? Alguma coisa assim, mas aí eu falei: eu sou o pai, ele é o filho. O que vocês vão fazer nos Estados Unidos? Aí eu respondi: eu quero conhecer a Disney, quero conhecer os parques. Ah, vocês vão no parque, visitar os parques? Eu falei: sim, visitar os parques. Ah, legal. Vitor, aí virou para o meu filho, falou o nome dele, olhou para ele e falou: você estuda? E aí o meu filho falou assim: estudo. Aí ele: sua escola é pública ou particular? Aí o meu filho falou assim: pública. Só que o meu filho, ele estuda de manhã na pública e de tarde na particular, né? Estudava. E aí eu, percebendo que o meu filho esqueceu de informar, eu falei: ó, de tarde na privada. Aí ele: ah, estuda em duas escolas? Eu falei: duas escolas. Aí ele: ah, sim, legal. E cara, o meu filho ficou muito nervoso. Na hora de colocar as digitais, o meu filho tremia, que eu tive que pegar o dedo do meu filho e apertar. Quando eu apertei, deu certo, né? Aquilo ali, meu filho ficou extremamente nervoso, a voz quase não saía, né? Mas depois ele me perguntou mais uma pergunta ainda. Olha só para você ver que não tem regra, que tem gente que fala que é 2, 3, 4, 6, não tem regra. E aí ele me perguntou o que eu fazia da minha vida. E aí eu falei: olha, eu sou sargento da Polícia Militar e estou na polícia há 20 anos. E aí ele falou assim: ah, tá, interessante. Nisso, pela primeira vez, ele voltou para o computador e começou a digitar um monte de coisa. Provavelmente, eu imagino que ele esteja procurando pelo meu nome se eu era realmente funcionário público. E aí ali ele deve ter ferramenta para isso, tem acesso até inclusive ao meu salário. E aí ele não me perguntou quanto eu ganhava, nada. Ele só virou para o lado, pegou uma folhinha branca e me entregou. E falou bem assim: Sérgio, parabéns, seu visto está aprovado. E aí
eu já sabia que naquele momento eu não viria por um bom tempo os meus passaportes. Quando você é aprovado, eles ficam com o passaporte, tá? Até que chegassem à minha residência, que foi uma modalidade que eu escolhi, né? Que o passaporte fosse entregue na minha residência. Mas você pode realmente, para quem está próximo, né? Você pode retirar ele também lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, retira lá no CASV, né? Daí a gente saiu dali, o meu filho saiu bem aliviado, né? Bem aliviado. E quando o meu filho saiu, ele falou a seguinte frase para mim na calçada, né? Ele falou assim: pai, isso é muito fácil, é muito fácil. E aí eu olhei para ele e falei bem assim: Vitor, isso aqui não é fácil. Isso daqui eu estudei, isso daqui eu consumi material sobre isso. Isso daqui não é fácil. Se eu falar para vocês, gente, que é fácil, que não é. Entendeu? Não é fácil, é difícil. Porém, como eu estudei, eu assisti muitos vídeos, em vez de assistir seriado, eu ia assistir vídeo no YouTube para poder aprender. E eu aprendi com muitas pessoas. Então, isso fez com que parecesse fácil, mas não é, tá? E daí a gente chegou em casa com menos de 15 dias, o visto, né, o meu passaporte com o visto, né? Esse aqui é o meu passaporte, né? E esse aqui é o visto. Deixa eu só esconder aqui alguns dados. Tá vendo? Esse daqui é o meu passaporte, né? E esse aqui é o visto americano, né? Então, com o visto americano, a gente pode entrar, né? Eu já fui nos Estados Unidos, voltei e não tive problema nenhum, né? Entrei lá nos Estados Unidos, fiquei por 15 dias lá nas minhas férias e retornei e foi muito legal, muito gostoso, muito bom. E o ano que vem eu pretendo ir de novo, né? Em 2025 eu quero ir de novo lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui um link para vocês na descrição do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram tirar alguma dúvida, tá? É só mandar um WhatsApp. Eu vou deixar aqui o WhatsApp, tá bom? É só mandar o WhatsApp e aí você vai tirar algumas dúvidas sobre o visto, como que é, né? Vamos te atender da melhor maneira possível, tá bom? Pode ficar tranquilo, ter essa consultoria, tá? E a gente vai te ajudar a tirar o visto. Então você pode mandar o WhatsApp aí que eu vou deixar no link na descrição, tá bom? E aí a gente vai estar agendando para vocês. Mesmo com assessoria, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Para chegar lá e você realmente conseguir tirar o seu visto. É um dinheiro muito grande, é um dinheiro muito suado para você errar, entendeu? Aí vocês falam bem assim: ah, mas é porque você é sargento da polícia. Não. Teve um rapaz que trabalha comigo, tá? Ele é soldado, tem 9 anos de polícia, 9 anos, e ele teve o visto negado. E detalhe, com assessoria, entendeu? Então alguma coisa ele fez de errado que não foi aprovado o visto dele. Então, pessoal, essa é a minha dica. Consuma bastante o material. Vou deixar o link aqui com o WhatsApp para vocês tirarem dúvidas e estou à disposição de vocês para poder ajudar o tão sonhado visto americano. Deixa também nos comentários sobre o que você quer saber sobre o visto americano. Sobre roupas, documentos, né? Que tipo de roupa ir no consulado, várias outras coisas vocês podem estar falando comigo que eu vou estar ajudando vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima, espero ter ajudado e foi uma pincelada apenas porque você precisa consumir muito mais do que apenas esse vídeo aqui, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais!